E o Flamengo, nesse exato momento, tem 5 negociações em andamento nessa janela de transferências para chegar reforços e reforçar o mais querido do Brasil. Chegou a chegada do Nicolás de la Cruz, já está no Rio de Janeiro. A gente vai falar sobre isso, inclusive, né, estreando o novo patrocinador, camisa com o novo patrocinador, o Nicolás de la Cruz. Mas em relação aos novos reforços, o Flamengo adota, né, uma cautela nesse exato momento, não vai fazer loucura no mercado da bola, não vai fazer loucura financeiramente, mas dentre essas negociações, o Flamengo tem uma negociação que está avançando um pouco mais cada vez. Eu vou falar sobre isso. O Flamengo, inclusive, podemos ter novidades nos próximos dias. Vou falar também sobre a situação envolvendo o Red Bull Bragantino, que agora tem interesse na contratação de atacante rubro-negro. Jogador que está emprestado a clube português desperta o interesse do Red Bull Bragantino, que nesse momento segue irredutível para negociar o zagueiro mais querido do Brasil. Será que é uma grande oportunidade para o Flamengo realmente começar a negociar? Essa negociação, vai o atacante para o Red Bull e o Flamengo consegue essa chegada de Léo Ortiz, porque tá difícil nesse momento. Inclusive o vice-presidente de futebol Marcos Braz também falou sobre isso. Vamos falar também sobre a situação envolvendo o goleiro Matheus Cunha, hein? Matheus Cunha, que é o goleiro mais valioso fora do futebol europeu. Por isso que o técnico Tite, já foi lá e barrou qualquer possibilidade de saída do Matheus Cunha, do mais querido Brasil, ainda mais agora com essa negociação do Santos com o Fortaleza. Felipe Luiz é sugerido como novo técnico do São Paulo, meus amigos. Será que realmente isso aí vai acontecer? Será que o Filipinho vai treinar o São Paulo Futebol Clube? Vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, então não perde nada. Já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, dá essa moral pra gente. Eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marutaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? E eu já começo falando sobre Nicolás de la Cruz, que estreou a camisa do Flamengo com novo patrocinador. A única contratação do Flamengo até o momento, o Nicolás de la Cruz desembarcou no aeroporto do Galeão hoje à tarde, por volta das 2h30 para 3 horas da tarde, novo reforço do Flamengo, e daí então recebeu a camisa rubro-negra, né? A camisa com um novo patrocinador master do Flamengo, que é a Pixibet. Lembrando que o Nicolás de la Cruz é o único atleta a vestir o manto sagrado com o novo patrocinador, e também aí o BRB, né, na Omoplata. Pixibet e a BRB aqui, na Omoplata, tá aí o Nicolás de la Cruz estreando o novo manto com um novo patrocinador, e vamos torcer para dar tudo certo. Como já falei, o Nicolás de la Cruz falou que está muito animado, está muito feliz com a sua chegada ao mais querido Brasil e segue aí numa expectativa bacana para poder fazer a sua estreia no mais querido do Brasil. O vice-presidente de futebol Marcos Braz, né, revelou detalhes da negociação com o zagueiro Léo Ortiz. Olha só o que o vice-presidente de futebol Marcos Braz falou. O Flamengo conversou primeiro com o jogador e entendeu que pelos valores que a gente fez, a proposta poderia sair. A gente está esperando a decisão de quem tem que decidir, explicou o vice-presidente de futebol Marcos Braz em relação ao zagueiro Léo Ortiz. A informação que temos é que o Flamengo não vai fazer loucura, tá? Recebemos essa informação que o Flamengo não vai fazer loucura nesse exato momento, financeiramente, nessa janela de transferência. Nesse momento o Flamengo está negociando com 5 atletas, que são eles Léo Ortiz e Juninho Capixaba do Red Bull Bragantino, Matias Vinha da Roma da Itália, vou falar sobre Matias Vinha, Evander do Portland dos Estados Unidos e Luiz Henrique do Real Betis da Espanha. E nesse exato momento eu acredito que só apenas o Matias Vinha é o que está mais, posso dizer assim, né, uma negociação mais avançada, porque o Flamengo fez uma nova proposta, segundo o jornalista, né, o Fabrício Lopes, lá do canal Nação VVP. O Flamengo fez uma nova proposta à Roma da Itália, e a Roma da Itália precisa de grana, a Roma da Itália precisa de dinheiro. Vai ter uma reunião na diretoria do clube italiano para decidir o próximo passo de Matias Vinha. O jogador está emprestado ao Sassuolo da Itália.
O Sassuolo da Itália tem opção de compra no final do empréstimo agora no meio do ano, só que o clube italiano já comunicou a Roma que não vai exercer a opção de compra. Com isso, nesse exato momento, a única proposta e a única conversa que tem realmente em andamento para o Matias Vinha é a do Flamengo. O Tite quer muito essa contratação e a gente aguarda a decisão da Roma após essa nova proposta do Flamengo. Inclusive, a informação que temos é que a Roma pede aí, né, um valor de entrada considerável alto para a diretoria do Flamengo. A Roma pede mais da metade do valor de 7,5 milhões de euros para poder negociar o Matias Vinha com o mais querido Brasil. Por que a Roma pediu esse valor, Henrique? Porque a Roma tem sofrido lá com o fair play financeiro. A Roma hoje está zero de caixa. Se não me sai da memória, a última informação que buscamos sobre os caixas da Roma é que a Roma só tem hoje 850 mil euros para investir em novos jogadores. Então, assim, é muito pouco. E a Roma quer ir ao menos de 3 a 4 milhões de euros de entrada para poder realmente ficar com caixa aí bacana e poder ir ao mercado também se reforçar nessa janela de transferência. Então, essa é a única negociação que o Flamengo tem aí, que eu posso dizer assim, que está um pouco, né, avançando nesse momento, porque a situação envolvendo o Léo Ortiz está totalmente travada, igual o próprio vice-presidente de futebol Marcos Braz deixou claro. Juninho Capixaba, né, deu aquela esquecida, na verdade. A situação envolvendo Evandro do Portland dos Estados Unidos. O Flamengo fez uma proposta pelo meio-campista, só que o clube norte-americano não aceitou, recusou a primeira investida do Flamengo e pede aí em torno de 8 milhões de euros. É muita grana. Luiz Henrique do Real Betis também é outro jogador que está distante. Eu acho que não tem, né, realmente essa necessidade do Flamengo fazer loucura por alguns atletas. Por exemplo, Evander, Luiz Henrique. Agora, em relação a Léo Ortiz e Matias Vinha, tem que chegar para ontem. A diretoria do Flamengo tem que entender isso. Tem que contratar para ontem. Não é fazer loucura. Isso não é fazer loucura. É a necessidade que o elenco precisa. Essa é a minha opinião. Bom, mas vamos seguir focado com tudo, porque o Red Bull Bragantino, e a gente agora pode ter uma boa oportunidade em relação à conversa com o Red Bull Bragantino. A diretoria do Flamengo precisa parar as arestas em relação à situação do Léo Ortiz, porque Léo Ortiz é um zagueiro que a gente quer muito. Um zagueiro que o Tite quer, um zagueiro que a nação quer. Então o Flamengo precisa realmente, né, aparar as arestas com o Red Bull Bragantino, e agora aparece aí uma boa oportunidade para isso, porque o Red Bull Bragantino está interessado na contratação do atacante André, jogador do mais querido Brasil, que está emprestado ao Estrela Amadora de Portugal até o meio do ano agora. O Bragantino pretende contar com um atacante de 21 anos para essa temporada 2024. O empréstimo de André com a Estrela Amadora é de uma temporada, ou seja, até junho de 2024. André Luiz é agenciado pela OTB Sport e possui 11 jogos e 2 gols pelo time português na atual temporada. Sem espaço no elenco profissional do Flamengo em 2023, o centroavante se tornou peça importante no elenco do Estrela Amadora, que também avalia uma proposta ao rubro-negro para ter o jogador em definitivo. Então, assim, seria um grande momento, né? Já que a gente temos aí uma negociação que eu posso falar assim, que pode ter um final feliz com o Matias Vinha. O Flamengo poderia usar realmente esse interesse do Red Bull Bragantino e tentar trazer o Léo Ortiz. Essa é a minha opinião. O que vocês acham, nação? Fique à vontade, deixe aí nos comentários a sua opinião. Bom, vamos mudar de assunto e vamos falar sobre a situação envolvendo o goleiro Matheus Cunha, porque, segundo as informações trazidas pelo Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte, que é o CIES Futebol Observatório, segundo o CIES, o Matheus Cunha é o goleiro mais valioso fora do futebol europeu. Segundo o CIES, aos 22 anos, Matheus Cunha está avaliado em 15,5 milhões de euros, ou seja, cerca de 82,6 milhões de reais. Dessa forma, o goleiro do Flamengo supera Bento do Atlético Paranaense com 67,7 milhões e Gabriel Grando do Grêmio, que é de 61,3 milhões de reais. Daí, né, Matheus Cunha, que é um baita profissional, eu sempre venho falando isso aqui. O Tite recentemente barrou uma possível ida de Matheus Cunha para o futebol europeu. Clubes de Portugal e também da Espanha
demonstraram interesse na contratação de Matheus Cunha, mas o Tite, com essa negociação do Flamengo com o Santos para o Fortaleza, o Tite rapidamente barrou nessa possibilidade de acontecer. E tá aí o Matheus Cunha sendo o goleiro mais valioso fora do futebol europeu. Parabéns aí, vamos. O Flamengo tem que realmente aí, né, saber dar valor às suas joias, né? Saber dar valor quando eu falo em venda. O Flamengo vende jogadores muito barato, a preço de banana. Essa é a verdade. Bom, vamos mudar de assunto e vamos trazer aqui uma notícia em relação ao Filipe Luís, ex-lateral esquerdo do nosso Mengão queridão. É porque o Filipe Luís se aposentou. Hoje o Filipe Luís já pode treinar a equipe profissional. E com isso, Cicinho, rapaz, né? Cicinho aí, ídolo do São Paulo. E também campeão da Libertadores, campeão do Mundial de Clubes lá em 2005 pelo São Paulo. Sugeriu o nome de Filipe Luís para ser o novo comandante da equipe paulista. O novo técnico do São Paulo. Com a saída do Dorival Júnior, né? Lembrando que Filipe Luís recusou o convite da CBF para ser coordenador técnico da seleção. E o Cicinho falou o seguinte: hoje a galera vai me chamar de maluco. Hoje eu tendo o Muricy que não vai assumir, acredito eu, traria o Filipe Luís que negou a seleção brasileira. Você tem o Muricy, um cara extremamente estudioso. E um time que quer fazer a diferença, é o momento de apostar. Disse aí Cicinho, né, sugerindo Filipe Luís para ser o novo técnico do São Paulo Futebol Clube. Mano, já pensou se realmente se acontecer, né? Filipe Luís aí com moral. E eu acredito no Filipe Luís, sabia, gente? Filipe Luís leva jeito sim aí para dirigir uma grande equipe. E a gente vai torcer para que isso realmente aconteça aí, né, ao Filipe Luís. Mas, bom, é apenas uma sugestão de Cicinho, né? Não existe nada de Filipe Luís com o São Paulo, né? Mas quem sabe pode acontecer, né? Vamos ver o que deve acontecer. São Paulo já teve aí recusa de Vojvoda, né? Caixinha também recusou. O São Paulo está de olho lá no Antônio Oliveira do Cuiabá, mas também mira o mercado europeu em busca de um novo técnico. Mas tudo pode acontecer, né, gente? Bom, vou ficando por aqui, mas fica à vontade. Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre a situação do Flamengo no mercado da bola. Não quer fazer gasto extremamente aí, não quer fazer loucura financeiramente, mas não é fazer loucura aquilo que eu falei. O Flamengo precisa realmente aí das posições ser reforçadas que precisam ser reforçadas. Zaga e lateral esquerda. Então o Flamengo precisa resolver. Agora em relação a Evandro e Luiz Henrique, né? Chegando o Vina, Capixaba, é outra situação. Então vamos ver o que deve acontecer, mas fica à vontade, deixe aí nos comentários a sua opinião, beleza? Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fiquem com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.